Olá! Hoje a gente vai explorar um texto fascinante que faz uma coisa bem ousada. Tenta explicar o mundo do invisível, usando as regras de algo que a gente conhece muito bem, o mundo físico. Será que os princípios da física podem mesmo ajudar a explicar fenômenos metafísicos? Pois é, essa é a grande pergunta que o nosso material de hoje coloca na mesa. E ele faz isso traçando uma comparação super detalhada entre engenharia elétrica e comunicação psíquica. É uma ideia em tanto, né? Então, bora mergulhar nisso. Bom, para a gente entender essa ideia, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro vamos ver essa analogia em comum, depois definir os circuitos Clint, falar do interruptor dessa conexão, das três forças ocultas por trás de tudo e, por fim, entender qual é o propósito dessa analogia toda. Então, vamos começar com essa analogia que é bem incomum. A ideia central aqui é pegar o modelo de um circuito elétrico, sabe, algo que a gente entende, que é tangível, e usar isso como um mapa para entender o que o texto chama de circuito mediúnico. Ok, então vamos definir esses circuitos. Vamos colocar os dois sistemas lado a lado, um sistema elétrico e um sistema mediúnico, para ver exatamente como o texto propõe essa comparação. Primeiro, o circuito elétrico. É o básico que a gente já conhece, né? Tem um gerador, uma corrente passa por um caminho, pelos fios, chega nos aparelhos que a gente usa e volta. É um fluxo de energia constante, com geração, transmissão e distribuição. Simples assim. Agora, olha só a contraparte, o circuito mediúnico. Aqui, a gente não fala de eletricidade, mas de uma corrente mental. Ela flui entre um emissor e um receptor, e o que sustenta tudo isso é o que o texto chama de sintonia psíquica. E é aqui que a analogia fica, uau, muito específica. Olha só essa tabela. No circuito elétrico, a fonte de energia é o gerador. No mediúnico, a entidade comunicante. A corrente elétrica vira a corrente mental. O fio condutor é substituído por vontade-apelo e vontade-resposta. E os aparelhos que usam energia? Bom, aqui são os recursos do cérebro. É um mapeamento 1 para 1 impressionante. Ok, todo circuito, para funcionar, precisa ter um interruptor, certo? Precisa estar fechado para a energia passar. A grande questão é, como essa ideia de ligar e desligar se aplica ao circuito mediúnico? E a resposta é essa aqui. No circuito elétrico, é simples. Interruptor ligado, a corrente flui. Desligado, não flui. No circuito mediúnico, o interruptor é a atenção do médium. Se o médium mantém uma atenção constante, uma aceitação, o circuito se fecha e a associação mental acontece. Se ele se distrai, fica desatento, o circuito abre e a corrente mental simplesmente não se completa. A atenção é a chave de tudo. E a gente acha que a analogia para por aí? Que nada. Ela vai muito mais fundo. O texto identifica três, digamos, forças ocultas, três parâmetros que controlam o comportamento dos dois circuitos. Agora a coisa fica ainda mais técnica e fascinante. E esses três parâmetros são resistência, indutância e capacitação. Conceitos bem conhecidos da elétrica, né? Vamos ver o que cada um significa no circuito elétrico e qual seria o seu correspondente no circuito mediúnico. Começando pela resistência. Na eletricidade, é como um atrito. É a propriedade que faz a energia se dissipar, geralmente como calor. Pensa assim, é o custo para manter a corrente fluindo. E de forma bem parecida, o texto define a resistência mediúnica. Seria a dissipação de energia mental, o esforço necessário só para manter a conexão base entre o comunicador e o médium. É o custo para manter o canal aberto. O segundo parâmetro é a indutância. Isso na mecânica é como a inércia. Na elétrica, é a propriedade que armazena energia num campo magnético. E, o mais importante, se opõe a qualquer mudança brusca na corrente. Ela quer manter as coisas como estão. E por que a indutância é tão importante? Por causa disto aqui, o perigo da interrupção súbita. Se a gente desliga de uma vez um circuito elétrico com motores, por exemplo, pode dar um pico de energia e queimar tudo. O texto faz um alerta muito parecido para o circuito mediúnico. Interromper uma conexão mental fortemente indutiva, de repente, poderia criar choques psíquicos, com consequências físicas, emocionais, enfim. A lição é, em ambos os casos, a desconexão precisa ser gradual. E, por último, a capacitância. É a capacidade de acumular energia. Pensa no elástico. A gente estica, ele armazena a energia e quando a gente solta, ele libera essa energia. Um capacitor na eletrônica faz basicamente isso. E aqui, a analogia se fecha de forma incrível.
A mente do médium é vista como um capacitor. Primeiro, ela acumula, ou seja, recebe as informações. Depois, armazena, usando sua capacidade de interpretação. E, por fim, ela devolve ou descarrega essa informação de volta para o circuito, tentando ser o mais fiel possível. É um processo de carregar e descarregar. Certo, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final. Tá, mas para que tudo isso? Qual é o propósito de criar um modelo tão detalhado? Por que essa analogia seria tão importante? A resposta está nesta citação. O texto diz: essas analogias são valiosas, compreendendo-se, então, por que motivo é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado a um espírito guia ou determinado orientador espiritual. Ou seja, o modelo todo serve para explicar por que é preciso ter estrutura, orientação, um guia. É para garantir que o circuito seja estável, funcional e principalmente seguro. No final das contas, o que essa analogia elétrica faz é fornecer uma estrutura, um sistema com regras, com vocabulário, para descrever um processo que, de outra forma, seria totalmente abstrato, intangível. É uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é a analogia mais poderosa que alguém já usou para tentar entender o mundo? Porque, no fundo, talvez seja isso que a gente sempre faz, né? Usar o que a gente já conhece para tentar dar sentido àquilo que a gente ainda não conhece.